CDs estão cada vez mais raros. Os discos de vinil marcaram época e com o advento do disco compacto, o CD, os discos ficaram principalmente na coleção de alguns apaixonados, como Elvis Ramos, que vem aumentando um acervo de discos para a sua coleção. Eu particularmente gosto muito de coisas antigas, inclusive LPs é uma delas. Eu acho interessante. Na verdade, como tenho poucos discos, né, começando agora também, inclusive até atrás demais, né, para poder aumentar a coleção. Eu gosto muito de colecionar coisas antigas. Pessoas que têm repetidos, a gente vai, aproveita, né, conversa e acaba trocando, né, o disco com o que ele interessou e a gente também, e dá certo, né, vai aumentando a coleção. Quando o disco de vinil ou long play, o LP, estava em alta, não se falava em pirataria, hoje facilitada pela era digital. Fabricar um disco dava muito trabalho, enquanto o CD é suscetível a cópias rápidas e facilitadas, a realidade da era digital. É algo que dá muito trabalho, aquela preparação, a chamada pressagem de um disco, preparar também a capa de um disco LP. E já no CD há uma certa facilidade, né? Que hoje em qualquer computador, você tendo um programa, você faz uma cópia, você faz uma gravação, isso termina facilitando a chamada pirataria. No caso aí dos LPs, a coisa é mais industrializada, é mais complicada. No período do disco, LP, realmente ninguém falava em pirataria. Cópia era muito difícil, a cópia tinha que ser do próprio disco na própria fábrica. Hoje em dia está muito fácil, na questão digital, todo mundo pode fazer uma cópia, qualquer um. Agora, quem é que sai perdendo com isso? A indústria, os artistas, principalmente. O disco registra informações de áudio e possui microsulcos ou ranhuras em forma espirilada que conduzem a agulha que vibra. A vibração é transformada em sinal elétrico. Segundo o radialista Jaime Lins, o disco trazia uma qualidade particular. Por isso, outros países continuam fabricando. Muitos países da Europa, dos Estados Unidos, nunca deixaram de fabricar esses discos. E aqui no Brasil, algumas indústrias, né, fonográficas já estão voltando a trabalhar com o chamado LP. E isso tem também algo muito especial, a questão da qualidade. Um cantor que gravou lá no passado, na Cera Quente, chamada, o disco de 78, a sua voz ela é natural. Depois que a sua voz passou para aquele disco, o chamado vinil, ela esticou um pouco daquele grave, ela passou um pouco para um agudo, e quando chegou a vez do CD, a voz ficou mais esticada, perdendo aquela qualidade inicial, aquela essência chamada. A digitalização do áudio aumentou o número de estúdios, como o Frank, que trabalha como produtor musical há 13 anos e é músico há 26 anos. O LP armazena apenas música e o CD qualquer informação digital. Eis o motivo da facilidade em piratear tais informações. A maioria das pessoas prefere um CD por suas vantagens. Com certeza é pela qualidade, não só pela qualidade, mas também pela facilidade, tamanho, questão de quantidade de músicas também que pode ser comportada no CD também. Mas tem uma desvantagem que é justamente a facilidade de cópias. Também isso é uma coisa, é a desvantagem do CD. Né? Também tem que ver a questão também que alguns CDs, a qualidade dos CDs, o material, matéria-prima do CD também favorece a não prestar e dá vantagem ao disco, que demora mais a se degradar. O CD hoje é mais fácil se perder, principalmente esses CDzinhos genéricos que nós temos por aqui. Em um primeiro momento, o disco feito tinha como matéria-prima a cera da carnaúba. Quem acompanhou esta evolução afirma ser de excelente qualidade. A matéria-prima inicial da gravação comercial no Brasil, por exemplo, foi na cera de carnaúba, cera quente, o chamado disco de cera de 78 rotações. E esse disco ele teve uma duração a partir do primeiro, em 1902 até 1964. E aqui a gente pode fazer um registro especial ao Piauí, notadamente a nossa Parnaíba, onde
foi a maior exportadora da matéria-prima, a cera de carnaúba, para todo o mundo. Os maiores compradores, a Europa, os Estados Unidos. E já na década de 50, os chamados discos long plays, com 10 músicas, aliás, 8 músicas, 4 de cada lado, elas começaram a ser importadas dos Estados Unidos e chegavam com um preço muito alto, mas também de cera de carnaúba. E até que a partir de 65, aí passaram a comercializar LPs com o microsuco da cera de carnaúba, ou seja, o LP com 12 músicas, aquele disco fininho, e depois esse disco amassou a matéria-prima, foi substituída da cera de carnaúba para o vinil. Muita gente diz, olha, disco de vinil, até certo ponto, mas a verdade é que o nome mesmo, que é abreviado de LP, é chamado de long play, que é o mesmo que longa duração. Mas chamar de disco vinil seria mesmo que também do microsuco da cera. Vinil é a matéria-prima. Será que com o retorno do disco de vinil, a pirataria seria eliminada em grande parte? Seria a solução? Mas a digitalização das informações facilitou o comércio.